Buenas, 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 buenas. Todos me ouvem, todos me veem. Tem gente aí, todo mundo dormindo, caralho. Meu, que som é esse que tá rolando aí? Tranquilo, rapaziada? Falei que o cameraman agora sumiu. Tudo funcionando? Cameraman? O que tá fazendo aí, meu? Ah. Então tá, rapaziada, é o seguinte, ó. Me dá a informação aí se tá todo mundo vivo, Leandro. Tá todo mundo vivo? Como é que foi o final de semana emocionante? Muita festa? Que beleza, hein? Deu para estudar bastante? Tá com a bunda quadrada já de ficar sentado? Hã? Espero que vocês tenham ficado em casa. Tá, rapaziada? Seguinte, eu vou fazer um resuminho muito podre e relaxado das leis de Newton, que foi o que a gente viu nas últimas aulas. E hoje vamos dar uma olhadinha nas chamadas forças específicas, tá, rapaziada? Vamos dar uma olhadinha na chamada força-peso, normal de apoio, elástica e força de atrito. Tranquilo? Que são forças que viram e mexem e aparecem nas provas que vocês vão fazer, tá? Então olha só, pessoal. Eu vou fazer um resumo aqui das leis de Newton, porque eu vou voltar nas leis de Newton agora a todo momento, vocês vão ver. Eu sempre vou estar explicando as forças específicas em cima das leis de Newton, tá? Chega aqui um cantinho. Mais pra cá? Então tá. Primeira lei. O que quer dizer a primeira lei? Se a força resultante sobre um corpo for zero, ou ele está parado, ou ele está em MRU. Ok? Segunda lei. Se a força resultante sobre um corpo não for zero, o corpo vai ter variação de velocidade e vai ter aceleração. Força resultante igual a M vezes A. Terceira lei, ação e reação. Vamos supor que vocês vão querer dar um soco numa parede e tu vai aplicar na parede uma força de ação. O que a parede vai fazer? Vai reagir. De tal maneira que a força feita em valor é igual à força recebida, os pares ação e reação têm a mesma direção em sentidos opostos. Tranquilo, pessoal? Então lembrando que servem as leis de Newton para caracterizar o que uma força faz. Né? O que é uma força? O que acontece quando eu aplico força num corpo? O que acontece quando eu não aplico força nele? Tranquilo? Então tá, pessoal. Vamos para as chamadas forças específicas agora. Depois que a gente consegue, pessoal, entender o que é uma força, a gente consegue agora calcular determinadas forças que aparecem na natureza. Né? E a primeira força que a gente consegue calcular é a chamada força-peso. Tranquilo? Todos vocês em algum momento já viram, eu acho uma das forças mais conhecidas que tem, tá, pessoal? O peso, né? Só quer fazer dieta para emagrecer, para engordar, quero mudar meu peso. Tranquilo? E aí, tá, pessoal, vamos discutir o que vem a ser essa chamada força-peso. Primeiro, força-peso é uma força de origem gravitacional, tá? Isso a URGS gosta de perguntar, tá, pessoal? A origem das forças, tá? O peso é uma força de origem gravitacional. A gente vai ver a força gravitacional quando chegar na lei da gravitação universal. Mas só para vocês terem uma ideia, forças gravitacionais são aquelas forças do tipo massa atrai massa. Sempre que eu tenho um corpo massivo próximo de outro corpo massivo,
vai surgir uma força atrativa de origem gravitacional. Tudo porque massa atrai massa. Ai, Zé, eu nunca vi essa força na vida. É só te perguntar como é que tu acha que a Terra está girando ao redor do Sol. Porque o Sol atrai a Terra, o Sol tem massa, a Terra tem massa. Existe uma força atrativa. Por que a Lua está girando ao redor da Terra? Por uma força gravitacional. A Lua não está girando ao redor de nós por nada. Tanto que o estado natural dela seria permanecer no movimento retilíneo uniforme. Ela está mantendo esse movimento curvilíneo porque a Terra está puxando. Tranquilo? Isso para quem acredita na teoria da Terra, como é que é o sistema heliocêntrico e Terra geoide, né? Para quem acredita na Terra plana, meus pêsames, tá? Mas olha só, aqui eu tenho força gravitacional do tipo massa atrai massa. Daí tu vai, planeta Terra. Planeta Terra. Ok? Vou botar aqui, ó, Terra. Certo? Daí eu coloco aqui tu. Tranquilo? Te pergunto, a Terra tem massa? Tem. Tu tem massa? Tem. O que acontece quando tu coloca um corpo massivo perto de outro corpo massivo? Naturalmente ele se atrai. Ok? Essa força que aparece no teu corpo, que é uma força produzida pela Terra por uma força de atração gravitacional, essa força é o que eu chamo de peso. Então, o que é o peso de uma pessoa? O peso é a força que a Terra consegue aplicar nessa pessoa, puxando ela em direção ao centro dela, em direção ao centro da Terra. Ai, Zé, mas pensa na ação e reação. Sim, isso aqui é um para-ação e reação. Se a Terra te puxa, tu puxa a Terra. E essa força que tu aplica na Terra, ela é numericamente igual ao teu peso. Isso quer dizer, a mesma força que a Terra está aplicando em mim, me puxando em direção ao seu centro, eu também estou aplicando nela. De mesmo valor, mesma direção e sentidos opostos. Tranquilo? Então, isso aqui é o que eu chamo de peso, tá, pessoal? Mas agora, como é que eu posso fazer para calcular essa força? Como é que eu faço para calcular ela? Bom, olha só. Olha para esse cara aqui. Se eu largar ele aqui, ele não sofre uma aceleração? Sofre, né? Qual é a aceleração que os corpos sofrem quando estão em queda livre? É a da gravidade, né? É a da gravidade. Se eu largar essa caneta aqui perto da Terra, ela vai sofrer uma aceleração. Essa aceleração que ela sofre é 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Quem é que está gerando essa aceleração? Vai para a segunda lei de Newton. Para tu ter uma aceleração, tu tem que ter uma força, né? Quem é que está gerando essa aceleração? É a força feita pelo planeta. Então, o planeta te puxa e tu, por receber uma força, acelera. Eu estou aplicando a segunda lei de Newton. Tá, mas agora como é que eu posso fazer para calcular o peso de um corpo? Vamos pela segunda lei. Força igual a MA. Vamos partir daqui, ó. Força resultante igual a MA. Então tá. Força resultante igual a M vezes A. Olha para esse cara. Olha para ele. Para esse cara aqui. Vocês concordam que tem a força peso atuando sobre ele, não tem? Peso. Então, qual é a força resultante que está atuando sobre ele? O peso, né? Tá. Qual é a massa dele? Qual é a massa dele? Ele, que é a massa do cara. Então, a massa dele é ele. Qual a aceleração que o peso está gerando nesse cara? G. Então, a aceleração é G. Isso quer dizer, se eu quiser calcular o peso desse cara, que é a força gravitacional feita pela Terra puxando ele, o peso dele é dado pelo produto mg. Tranquilo? Então, peso é uma força, tá? Que eu calculo através do produto massa do corpo vezes gravidade. Agora, pessoal, o que a gente tem de unidades aí?
massa em quilograma, gravidade em metro por segundo ao quadrado, peso, como é uma força medida em Newton. Tá? E aí é que tá, pessoal. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando vocês falam que vocês vão na farmácia, eu vou ali na farmácia na balança, medir o meu peso. Eu vou ali no supermercado, ali na balança, aquelas balançazinhas, você já deve ter visto essas merdas, essas balanças que você sobe em cima, né? Eu vou lá medir meu peso. Eu vou medir meu peso. Meu peso é de 85 quilogramas. Pessoal, tá certo eu falar isso aqui? Olha, no dia a dia, as pessoas vão entender se tu falar aquilo ali. Até as pessoas vão achar estranho se tu falar diferente. Meu peso é de 850 newtons. Isso aqui as pessoas vão achar estranho. Tá? Mas, pessoal, isso aqui está completamente errado. Porque eu estou usando uma unidade de massa associada a uma grandeza que é uma força. Então, tu faz o seguinte, ou tu diz que a tua massa é 85 quilogramas, ou tu diz que o teu peso é a tua massa 85 vezes 10 da gravidade, 850 newtons. Essas duas informações tu pode dizer. Tá? Massa e peso. Zé, mas eu sempre achei que peso e massa fosse a mesma coisa. Pessoal, não é a mesma coisa. Olha a diferença, pessoal. A massa de um corpo, tá? A massa de um corpo. A massa de um corpo depende do quê? Por exemplo, se eu perguntar para vocês assim, a massa desse apagador, ou melhor, a minha massa, ela depende do que a minha massa? A minha massa depende da Terra? A minha massa? Não, né? A minha massa depende do número de átomos que eu tenho e o tipo de átomo que constitui meu corpo. Ok? Eu sei lá, o meu corpo tem 1 quintilhão de átomos, entre vários são átomos de carbono, são átomos de oxigênio, são átomos de, sei lá, nitrogênio, e a merda vai por aí. Ok? De ferro e caralho a 4. Ok? Então, a minha massa tem a ver com o meu número de átomos e o tipo de átomo que eu tenho. É uma propriedade minha. A minha massa depende de mim, apenas de mim. Depende do quanto eu como, depende do quanto eu faço de exercício físico, depende do quanto eu largo no vaso. A minha massa depende de mim. Ninguém controla a minha massa, é uma propriedade minha. Então a massa é uma propriedade do corpo. Agora eu te pergunto, e o peso do corpo? O peso do corpo é uma propriedade do corpo, exclusivamente do corpo? Não, né? Olha o que eu estou mostrando para vocês, pessoal. O peso do corpo é uma força feita pela Terra. Lembra, para ter força tem que ter 2 corpos. Então, o peso da pessoa depende da pessoa. Sim, depende da pessoa. Depende da pessoa. Mas também depende da gravidade. E a gravidade é produzida pela Terra. Então, assim, pessoal, se um dia vocês me falarem que massa e peso é a mesma coisa, eu mato um de vocês. Sério, eu mato. Eu vou pedir licença para matar e esquartejo um, porque não é a mesma coisa. A massa de uma pessoa depende da pessoa, o peso da pessoa depende da pessoa e da gravidade que está atuando sobre ela, e a gravidade depende do planeta. O cameraman está com cara de perguntas aí. Não. Eles não têm pergunta? Nenhuma. É que eles estão dormindo. Estão tudo prestando atenção. Estão tudo prestando atenção? Eu quero ver eles escreverem sim, eles estão prestando atenção. Sim, quero sim, sim. Estão todos dormindo. Sim. Sim? Sim. Porra! Tá, pessoal, dúvidas entre massa e peso, pessoal. Pelo amor de... Essa coisa, pessoal, é que assim, eu sei como é que é a cabeça de vocês. Não adianta você... eu não tenho... É porque todo mundo pensa que é a mesma coisa. É um erro comum, é um erro cotidiano na física, esse tipo de cagada. Tá? Não confundam massa com peso e massa, tá?
Massa é uma propriedade do corpo. Querem ver outra diferença? Massa, pessoal, é escalar. Massa é uma grandeza escalar. Ah, Zé, não lembro o que é uma grandeza escalar. Uma grandeza escalar é aquela grandeza que não aponta. Peso é uma grandeza vetorial. Matematicamente, essas grandezas elas são completamente diferentes. Pergunto, posso ter um corpo com massa, mas sem peso? Posso ter um corpo com massa, mas sem peso? Posso ter um corpo com massa, mas sem peso? Pode. Pega um corpo massivo e coloca num local onde a gravidade vale zero. Ai, Zé, onde é que a gravidade vale zero? Lá na puta que pariu, nos confins do universo. Olha só. Do que depende a gravidade produzida por um planeta? G, massa do planeta, distância que tu está ao quadrado. Se eu pegar um ponto muito distante no infinito, a gravidade vai para zero. Se eu colocar o meu corpo num lugar onde a gravidade é zero, ele tem massa, mas não tem peso. Agora o oposto tu não pode ter. Tu não tem como ter um corpo com peso, mas sem massa. O peso depende de duas coisas, tanto do campo gravitacional quanto da massa do corpo. Tranquilo, pessoal? Dúvida sobre força-peso? Barbadinha, né? Então tá. Vamos para a força normal de apoio? Vamos para a força normal de apoio. Força normal de apoio. Então tá. O que vem a ser, pessoal, a chamada força normal de apoio? Para eu entender a força normal de apoio, pessoal, eu vou pegar um exemplo bem prático aqui, bem simples de entender, tá? Que é uma situação bem cotidiana. Imaginem que vocês estão parados sobre um piso horizontal, tá? Acredito que agora vocês estão parados, sentados em cima de uma cadeira no quarto, na sala da casa de vocês, né? Deitados na cama, né? Ou sentados assistindo aula no vaso, imagina que merda, cara. Tá? Mas tipo, vocês agora estão parados em algum lugar dentro de casa. Eu vou analisar essa situação de repouso de vocês, ok? Então, olha só. Vamos supor que está aqui o chão. Vamos supor que está aqui vocês parados em cima do piso. Tranquilo? Então vocês no chão. Vamos supor que vocês estão na Terra, tá? Então tem a Terra aqui embaixo, tá? O planeta aqui, tá? Planeta, Terra, tá? Então a gente sabe que a Terra vai te puxar, né? A Terra vai exercer uma força-peso sobre o teu corpo. Só que agora volta para a primeira lei de Newton. Cameraman, me acompanha. Tu não está parado? Está parado. A Terra está te puxando? Está te puxando. Mas se a Terra está te puxando e tu está parado e tu continua parado, é porque sobre o teu corpo a resultante tem que ser zero. Tu está dentro da primeira lei de Newton. Ok? Então tá. Que força que vai aparecer para cancelar o peso e tu ficar parado? Uma força chamada de normal de apoio. Tranquilo? Vai aparecer uma força chamada de normal de apoio para cancelar o peso. A resultante dá zero. E tu que estava parado, continuar parado.
Nessa situação, para normal cancelar o peso, então todo mundo concorda comigo que nessa situação normal teria que ser igual ao peso? Sim ou não? Sim, né? Normal igual. Vou colocar um valor numérico aqui. Vamos supor que eu tenho um peso de 800 newtons. Se eu tenho um peso de 800 newtons para a resultante ser zero, então eu tenho que ter uma normal de 800 newtons. Ok? Então chegamos nessa conclusão aqui. Então tá. Pessoal, esse é o caso mais simples de normal que pode aparecer para vocês. Agora eu pergunto para vocês, pessoal. Primeiro, quem é que está fazendo essa força? Porque o Newton ele vai dizer o seguinte. Para tu ter uma força, tu tem que ter um agente. Quem é que está fazendo o peso? É a Terra. A Terra é o agente produtora do peso. É essa bolota massiva que está aqui embaixo que está puxando todo mundo em direção ao centro dela. Agora, quem é o agente da normal? Quem é que está aplicando essa força no cara jogando ele para cima? Pessoal, eu estou olhando para o meu desenho e só estou vendo alguém para fazer isso. A superfície. A superfície. Então, aquele é meu agente do peso. Ai, mas José, como é que a superfície sabe que tem alguém aplicando uma força em cima dela e vai querer jogar essa pessoa para fora? Como é que o chão vai resolver me empurrar? Porque quando eu coloco meu pé no chão, ó, meu pé batendo no chão, ele não entra no chão. O chão faz uma força para o meu pé parar. Mas como é que o chão sabe disso? De onde é que vem a normal? Vamos dar um zoom nessa superfície aqui, pessoal. Ó. Vamos dar um zoom nessa superfície. Ó. Tá? Eu vou pegar essa região aqui e vou dar um zoom nela, tá? Eu estou com um pé sobre o chão. O chão é uma superfície sólida. Qual a característica de uma superfície sólida? Ter os átomos ligados uns nos outros, né? Ok? Então imagine que está aqui o chão, sem o meu pé em cima. É uma superfície sólida, os átomos têm uma determinada ligação, eles mantêm uma distância entre eles, tranquilo, né? Agora, o que é colocar o meu pé aqui em cima? Quando eu coloco o meu pé aqui em cima, o meu pé vai acabar forçando essa superfície sólida. E ela vai sofrer um processo de deformação. Só que, nesse processo de deformação, toda a estrutura que está por trás desses átomos da superfície vai querer voltar para o lugar. E para ela tentar, na tentativa dela voltar para o lugar, ela acaba empurrando o teu pé para fora. Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Olha só. Toda a superfície, não sei se... Ó, toda a superfície, tipo o plástico, isso aqui, ó, quando eu deformo, ó, ele tende a voltar para a forma original. Tentar voltar para a forma original vai ter origem das forças eletromagnéticas entre os átomos da superfície. Então, olha só, vem o teu pé, deforma a superfície. A superfície, na tentativa de voltar para a forma original, empurra o teu pé para cima. Isso é o que eu estou chamando de normal. Então, a normal vai ter uma origem eletromagnética e ela vai surgir de um processo de deformação de um sólido. Deu para entender? Então, pessoal, essa força que está aparecendo entre o meu pé e o chão é uma força de origem eletromagnética. A normal não é de origem gravitacional, que nem o peso. Isso a URGS pergunta, tá, pessoal? A normal não é uma força do tipo massa atrai massa. A normal é uma força do tipo carga repele carga. Certo? Essa é a origem da normal. E também no primeiro momento o pessoal deve pensar assim, ah tá, a normal é uma força feita pelo chão, só para segurar uma pessoa. Não. Pessoal, se eu chegar nesse quadro e der um soco nele, por que a minha mão não entrou nele? Porque a superfície fez uma força para parar a minha mão.
Essa força que uma superfície faz num processo de colisão para evitar que um corpo não entre no outro, essa força é anormal. Tá? Vou pegar um exemplo. Você deve estar sentado agora numa mesa com o cotovelo em cima da mesa. Essa força que a mesa está fazendo com o teu cotovelo não entrar nela é anormal. A tua bunda está sentada no assento da cadeira. A força que o assento da cadeira está fazendo na tua bunda é anormal. O pé da cadeira está encostando no chão. Se o pé da cadeira não ir parar no vizinho, o chão está fazendo uma força, que é uma normal. Qualquer força trocada entre superfícies a fim de evitar que uma superfície não entre na outra, eu chamo de normal de apoio. Deu para entender? Qualquer situação, pessoal. Força trocada entre sólidos. Ai, velho! E se não for um sólido, se for o caso de um mosquitinho pisando em cima d'água? Daí tu não chama de normal. Daí isso tem a ver com as forças de tensão superficial. Também é uma força eletromagnética. Só que tem uma força intermolecular, né? Tu tem entre as moléculas de água uma força que transforma a superfície d'água como se fosse um tecido. Mas é um líquido. Se bem que quando uma pessoa cai de uma altura muito grande na água, a tensão superficial atua como se fosse concreto, né? Tá, mas a gente não vai entrar nessa discussão. O que eu quero dizer para vocês é que a normal é uma força que aparece entre sólidos, tá? E é uma força de origem eletromagnética. Tranquilo? Agora, pessoal, um erro comum. Dúvidas, cameraman? Não, tem um prego entrando numa parede. Oi? Tem um prego entrando numa parede. Tá, mas daí a normal não segura tanto o prego, né? Tu vai ter a tua superfície quebrando, né? É que daí para quando as tuas forças eletromagnéticas não aguentam tanta tensão. O pessoal da engenharia trabalha muito com isso aí, tá? O cameraman me perguntou sobre um prego entrando na parede, tá? É que toda a superfície ela vai ter um limite dos materiais, né? Dentro da questão da resistência dos materiais, que daí vai depender de grossura do material, vai depender do tipo de material, vai depender dos materiais que tem misturados na jogada. Mas aí está nas questões de prova, a tua superfície sempre vai conseguir parar o corpo. Todo mundo concorda? Nas questões que vocês vão encontrar, que ele coloca lá um cara andando sobre uma superfície, tipo, ele não vai colocar um cara com 300 mil toneladas andando numa tabuinha. As suas superfícies vão aguentar o peso da jogada. Não, ele não entra na discussão de resistência de material daí. Mas certamente o prego ele entra na parede porque o material que constitui o prego é mais resistente do que a parede e ele está acabando com, simplesmente está destruindo as estruturas químicas que existem aqueles átomos que estão na parede. Está rompendo essa ligação aqui, está quebrando, né? Coisa que não vai acontecer a princípio no nosso exercício. Tá? Dúvidas? Dúvidas? O pessoal está sem dúvida. Agora eu pergunto, pessoal. Nesse caso que eu botei para vocês, se o peso do cara for 800, a normal é 800, né? Isso quer dizer que normal é igual a peso. Agora eu pergunto, é sempre igual a peso? Normal e peso são sempre iguais? Sim ou não? Numericamente, normal e peso são sempre iguais? Alguém respondeu? Vou esperar vocês responderem. Normal e peso, pessoal, tem sempre o mesmo valor numérico? A gente viu já na aula passada que normal e peso não formavam pares ação e reação. Agora eu estou fazendo uma outra pergunta. Nessa situação, normal e peso têm o mesmo valor. Agora, normal e peso vão ter sempre o mesmo valor? Sim ou não? Pessoal, não. Nem fudendo. Tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, pessoal, em que normal e peso não tem o mesmo valor, pode ser? Vou dar alguns exemplos, tá? Na verdade, pessoal, o número de exemplos em que normal e peso não tem o mesmo valor é infinito. Na verdade, normal e peso tem mesmo valor para casos muito particulares como esse aqui. Cameraman, gira a câmera aí, cameraman. Tipo isso aqui, ó. Essa é uma situação muito particular.
em que peso e normal tem mesmo valor? Particular, tá? Na grande maioria dos casos, peso normal não vai ter o mesmo valor. Eu vou colocar alguns exemplos para vocês aqui agora, tá? Olha cá. Aí. Olha aqui, pessoal, vamos pensar a seguinte situação, tá? Eu vou pensar tudo em cima de um bloquinho, tá? Então imagina que eu tenho uma mesa aqui. Vamos supor que eu vou dizer para vocês que eu tenho um bloquinho que o peso dele é 100 newtons, tá? Daí eu vou meter o meu dedo aqui em cima e vou empurrar esse bloquinho para baixo com uma força de 20 newtons. E vou dizer que aquela superfície vai aguentar. Isso aqui não vai arrebentar, tá? Te pergunto, quanto vale a normal nesse caso? A normal nesse caso vai ter que valer quanto? 120. Porque olha só, se o bloco está parado e ficou parado, tu sabe que a resultante sobre ele tem que ser zero. Então, se eu tenho 100 para baixo mais 20 para baixo pressionando pela mão, eu vou ter que ter 120 para cima, para essas duas serem canceladas por essa. Isso quer dizer que normal foi igual ao peso mais a força F. Então, a normal não foi igual ao peso. Vou dar outro exemplo. Superfície, bloquinho. Está lá meu bloquinho com um peso de 100 newtons. Agora o que eu vou fazer? Eu vou amarrar uma cordinha no meu bloquinho e vou puxar ele para cima com uma força de 20. Tá? Pergunto, se o bloco pesa 100 e eu estou aplicando uma força de 20, eu vou levantar o bloco? Ó, o bloco pesa 100. Eu estou aplicando 20. Eu vou levantar o bloco? Não, né? Te pergunto, quanto vai ser normal? Vai continuar sendo 120? Não, né? Porque 20 newtons do 100, quem está sustentando agora sou eu. Então a superfície pode diminuir a força produzida. E a normal, nesse caso, vai para 80. Porque se o bloco estava parado e continuou parado, as forças têm que se cancelar. Então, nesse caso, a normal vai ser o peso menos a força F. 100 menos 20, 80. Peso menos F, normal. Querem ver outra situação? Pergunta? Vamos supor que eu tenho uma parede aqui. Está aqui meu bloquinho. Ele tem um peso de 100. Daí eu vou meter meu dedo aqui, ó. E vou empurrar esse bloquinho contra a parede com uma força de 60. Te pergunto, quanto vai valer a normal para evitar que o bloco não entre na parede? 60. Zé, mas o peso? Nessa situação a normal não tem nada a ver com peso. Então, olha só, pessoal. A normal pode ser igual ao peso. Vem pra cá. Pode. É um caso particular. A normal pode ser maior que o peso? Pode. A normal pode ser menor que o peso? Pode. A normal pode não ter nada a ver com o peso? Pode. Sabe o que não pode? É tu achar que a normal é sempre igual ao peso. Isso aqui não pode. Tá? A normal é uma força trocada entre superfícies que, em casos particulares, ela pode ser igual ao peso, mas na grande maioria não é. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou dar um soco no quadro.
A minha mão não recebeu uma normal? Recebeu, né? Essa normal que a minha mão recebeu é igual ao meu peso. Olha que tosqueira o cara que acha que normal é sempre igual ao peso. Não é. É um caso muito particular que é. Agora vamos começar a complicar a merda. Vamos começar a complicar a merda. Eu vou apagar lá. Cameraman, só me diz quanto tempo eu tenho para esse primeiro período, tá? 5? Putz. Tem dois. Hã? Tem 2 períodos, cara. Não, sim, mas é que eu queria terminar a conta já toda, não deixar um bagulho. E daí na outra já entrar pela outra força. Ó. Olha aqui, pessoal, agora vamos começar a pensar um pouquinho, tá? Isso aqui foi questão da URGS, tá? Já umas 2 vezes. Ele perguntava quanto valia normal nessa situação. Tá? Ele perguntava quanto valia normal nessa situação e depois ele perguntava quanto valia normal nessa situação aqui, ó. Tá? Eu vou resolver essa situação e depois vocês vão ver que a outra situação é muito parecida, pessoal, só vai mudar o sinal, tá? E aí tá, rapaziada, vocês sabem que a URGS ela gosta de trabalhar com aquelas alternativas que confundem vocês, né? Na verdade, né, eu não sei se vocês têm noção disso, mas os professores que fazem a prova da URGS, né, todos eles conhecem muito cadeira de didática, muito cadeira de psicologia da educação, tá? E a grande maioria dos professores lá do Instituto, pessoal que fazem a prova, eles sabem como vocês pensam, eles sabem aonde os alunos erram. Eles têm o conhecimento de uma coisa chamada de concepções alternativas. Então, eles sabem exatamente o raciocínio errado de cada um de vocês. E eles sempre vão tentar levar vocês nas alternativas. Tá? Levando vocês a marcar a alternativa errada. Né? Olha o que eu acabei de falar para vocês. A grande maioria das pessoas pensa que normal e peso formam pares, ação e reação. A grande maioria das pessoas acha que normal e peso têm o mesmo valor. Qual que vocês acham que era a alternativa A dessa questão? Quanto vale normal? Pessoal, a alternativa A é isso aqui. Para aquele cara que acha que normal é sempre igual ao peso. E não é. E não é. Então tá, como é que resolve isso aqui? O que vocês podem fazer com essa força? Eu posso decompor Fx e numa Fy. Como é que eu vou fazer para achar Fx e Fy? Fx é o cateto que está deitado. Se está deitado, está cossono, então usa cosseno. Então vai ser F cosseno θ. Se eu quiser calcular Fy vai ser F seno de θ. Então agora olha só. Eu tenho a minha Fx jogando o caixote para o lado e eu tenho a minha Fy jogando o caixote para baixo. Todo mundo concorda? Seno θ. Isso era a resposta da questão, pessoal. E é nesse momento que me dá uma pena daquele desgraçado que pensa isso aqui.
que normal é sempre igual a peso, pessoal. Não dá para pensar isso aqui, tá? Vocês não podem vir com essas ideias decoradas, pessoal, sem perna em cabeça. Tá? A normal ela pode ser maior que o peso, ela pode ser menor que o peso, ela pode estar relacionada com uma componente de uma força externa. Agora eu te pergunto, só para resolver a outra parte da questão. E em relação a essa força que está aqui, se eu tivesse o ângulo θ aqui, vocês teriam a minha fx aqui, o θ, vocês teriam a fy aqui, que seria f seno θ, né? Mas agora eu te pergunto, essa fy está pressionando a superfície que nem essa fy? Não, né? Essa aqui não está pressionando a superfície, né? Na verdade, essa componente para cima vai fazer que a normal reduza. E para essa situação eu teria o quê? Normal igual a peso menos f seno θ. Porque daí nesta situação, a minha componente da F estaria fazendo o mesmo papel dessa situação aqui. Volta a câmera para lá. Vamos fazer um intervalinho? Vocês querem um tempo para pensar nos exemplos que eu dei? Vamos fazer? 5 minutos? Tomar um café, fazer um xixi? Cuidado para não inverter a ordem.
Ah, já tá largado? Já. Putz, grilo. Tava chorando vendo o milagre da cela 7. Ah, milagre da cela. Cara, sério, cara, eu acho que foi um dos filmes que eu mais passei mal de ver, cara. Bah, eu passei muito mal, cara, muito mal, muito mal, muito mal, muito foda, 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 foda demais. Tá? Bom, pessoal, vejam se vocês tiverem a oportunidade de estar no Netflix, tá falando com o Leandro agora, Milagre da Cela 7, tá? E pra quem não viu, também vi de novo, pela 10ª vez, o Forrest Gump, né? Pá, de chorar, pessoal, de chorar, de chorar. Já vejam, até nem o lenço, tá? É de chorar, tá? Bom, rapaziada, então é o seguinte, ó, vimos normal ali, tá? Vamos para força elástica? Força elástica pode ser? Uma força que cai bastante na prova da URGS, que cai bastante na prova do Enem também, tá, pessoal? Vou dizer para vocês até que cai mais na prova do Enem do que na prova da URGS, tá? Então, olha só. Força elástica. Bom, pessoal, para entender a força elástica, pessoal, a gente tem que primeiro, na verdade, o conceito de força elástica, a maneira que se calcula, ela vai estar em cima de uma coisa chamada de lei de Hooke. Lei de Hooke. Tá? Quem viu a série Cosmos, lá tem um episódio que aparece bastante sobre Hooke, né? A discussão do Hooke com o Newton. Tá? Robert Hooke, pessoal, é um cara conhecido pela lei de Hooke. Tá? Ele foi contemporâneo do Newton, né? Até quando ele brigou com o Newton, teve uma briga séria com o Newton, porque quando ele brigou, os dois davam aula na mesma faculdade. O Newton queimou todas as fotos do Hooke. Dizem que a gente não sabe hoje como é que é a cara do Hooke exatamente por causa disso, tá? E como eu falei para vocês, pessoal, o Hooke é muito conhecido pela lei dele. Parece que o cara sabe trabalhar só com mola, mas o cara fez um monte de coisa dentro da física, tá, pessoal? Depois procurem aí, tá? Mas ele foi o cara que pegou, por exemplo, a luneta do Galileu e utilizou a luneta de uma maneira um pouco diferente para mais ou menos ser a base da criação do microscópio. Tá? Ele era arquiteto, ele é o cara que inventa o tipo de cúpula, tipo da Catedral Metropolitana aqui, que é essas cúpulas de igreja curva, onde lá em cima tu tem a cruz, né? Você já deve ter visto isso nas catedrais, né? Aquelas cúpulas. Quem inventou aquela arquitetura ali foi o Hooke. Tá? O Hooke foi o cara que reconstruiu a cidade de Londres lá no incêndio de 1600 e alguma coisa. Foi ele que fez toda a reconstrução da cidade. Tá? Era um puta de um arquiteto, tá? E um puta de um físico. Tranquilo? Mas olha só, pessoal, o Hooke ele vai conseguir explicar o funcionamento de uma mola. E com isso a gente vai conseguir calcular a chamada força elástica. Beleza? Tá. Lembrando, pessoal, que não são só molas que têm um comportamento que a gente vai ver aqui. Mas, na verdade, todos os meios chamados de meios elásticos têm um comportamento através da lei de Hooke. Quando a gente fala em meio elástico, pode ser tanto uma mola, ou como pode ser, por exemplo, um elástico de dinheiro, elástico de sutiã, calcinha, cueca, esses elásticos. Né? Pode ser uma bola elástica com ar dentro, o ar também tem um comportamento elástico. Os gases têm esse comportamento de mudar de volume com aumento e diminuição de pressão. Eu também então posso pensar que não é só um elástico feito por mola, tá, pessoal? Mas olha só, como é que o Hooke chega na chamada lei de Hooke? O Hooke ele vai pensar o seguinte: vamos supor que vocês têm um bloquinho, um pezinho, tá? E vocês vão decidir pegar esse pezinho e grudar ele numa mola. Então imagina que vocês têm uma mola com um comprimento e aqui a minha mola está repousada, tá? E como eu falei para vocês, pessoal, vocês vão pegar um pezinho, um bloquinho e vão pendurar aqui na extremidade dessa mola. Quando vocês pendurarem um bloquinho na extremidade da mola, o que vocês acham que vai acontecer? A mola vai tender a esticar, né? Tranquilo? Mais ou menos um raciocínio simples que dá para se ter, né? Tu tem uma mola repousada, tu vai lá, mede o comprimento dela, pega e amarra um bloquinho nessa mola, a mola vai esticar. No momento em que essa mola esticou, então ela teve uma variação de comprimento. Todo mundo concorda? Então ela tinha esse tamanho, amarrei um bloquinho,
ela veio para esse tamanho aqui, certo? Então tá, se o teu comprimento variou, logo tu teve um ΔX. Tu teve uma variação no teu comprimento. Como é que a gente calcula esse ΔX? Barbada. XF menos XY. E o Hooke chamou esse ΔX de deformação. Isso foi o quanto a mola deformou. Ok? Todo mundo entendendo o experimento do Hooke? Mola repousada, pendurou um bloquinho, a mola esticou, foi para um outro comprimento, tu teve aqui uma deformação da tua mola. Sim? Então tá, mas agora olha só, pessoal, quando ele largou esse bloquinho aqui, esse bloquinho parou de se mexer, se ele parou, em qual lei de Newton estamos? Se ele parou, ó, se ele parou, resultante igual a zero, né? Então tu sabe que a tua resultante vai ter que ser zero. Isso quer dizer, se o teu bloquinho tem um pezinho, a mola está tendo que fazer uma força para cancelar esse teu pezinho. Sim? Então, olha só, o Hooke ele percebeu que quando uma mola começa a deformar, ela é capaz de produzir uma força nesse processo de deformação. Toda mola, quando começa a deformar, ela é capaz de produzir uma força nesse processo de deformação, que ele chamou de força elástica. E é essa força elástica que está cancelando o peso e deixando o bloquinho parado. Tranquilo? Então tá. Próximo passo do experimento do Hooke. Ele vai tirar esse bloquinho daqui e vai botar um bloquinho mais pesado, mais massivo. Pessoal, pergunto, se ele botar um bloquinho mais massivo, o que vocês acham que vai acontecer com a mola? Não vai esticar mais? A mola vai esticar mais, não vai? Então vamos tirar esse bloquinho daqui, tira o bloquinho daqui e vamos botar mais massivo. Vou botar um bloquinho mais massivo, ó. Esse bloquinho tem um peso maior, ó. No momento que eu coloco um bloquinho mais massivo, tu vê que a deformação vai aumentar, né? Só que olha só, se esse bloquinho mais massivo parou, tu ainda está na primeira lei de Newton. Isso quer dizer que tu vai ter que ter uma força elástica grande para cancelar esse peso grande. Isso quer dizer, quando eu coloco um bloquinho mais massivo, a minha mola deforma mais, mas ela também é capaz de aplicar uma força maior. O que o Hooke acabou de ver? Que quanto mais a mola deforma, mais força ela é capaz de fazer. Molas que deformam pouco produzem forças pequenas. Molas que deformam muito produzem forças maiores. Quanto mais tu deforma a tua mola, maior a força que ela é capaz de fazer. É isso que o Hooke viu. A força elástica é proporcional à tua deformação. Ok? Pessoal, eu tenho certeza que todos vocês em algum momento já brincaram no colégio com um atilho de dinheiro, aquelas borrachinhas. Né? Dá para fazer várias brincadeiras com aquelas borrachinhas na sala de aula. Né? Tem uma que os caras pegam aquela borrachinha, prende no dedo e faz uma arminha
Daí ele solta a borrachinha com o dedo aqui e a borrachinha sai voando. Tem a mais simples, que tu pega, puxa a borrachinha da nuca do colega da frente. Vocês já perceberam que quanto mais tu estica ela, mais difícil é de tu manter o movimento? Porque quanto mais tu deforma ela, maior a força elástica que ela faz. Eu não sei se alguém aí já fez pilates ou já fez fisioterapia. No pilates, no funcional também, no funcional eles trabalham bastante, que são aquelas tiras elásticas. Alguém já viu isso? Aquelas tiras têm até cores diferentes. Dependendo da cor, vocês vão ter uma tira mais mole ou uma tira mais dura. Mas quando tu vai fazer exercício físico com elástico, o mecanismo do elástico, pessoal, ele é bem diferente de tu fazer exercício físico com peso. Tá? Por quê? Vamos supor que eu vou amarrar aquela tira no meu pé e eu vou puxar a tira para cima. O começo do movimento, aonde a deformação é pequena, a tira vai fazer uma força elástica pequena. Então o começo do movimento ele é muito simples. Mas agora, conforme tu vai esticando a tira e levantando ela, quanto mais deformada ela estiver, maior a força elástica ela vai produzir. Deu para entender? Sim, pessoal. Isso é uma característica importante da lei de Hooke. Quanto mais eu deformar o meio elástico, maior a força ele vai ser capaz de produzir. Sim? Dúvidas, pessoal? Dá um tempo para dúvida. Vocês estão entendendo qual é a diferença do exercício do mecanismo, por exemplo, de levantar um peso com halteres e levantar um elástico? É muito diferente. Por isso que tem muita gente que se adapta muito bem ao funcional, mas não se adapta à academia. Tem gente que se adapta à academia, mas não se adapta muito bem ao funcional. Alguém já fez funcional, pilates ou fisioterapia que usou elástico? Está entendendo a mecânica que eu estou falando aqui? Digam sim, não, aí tem algum exemplo se alguém fez já. Fizeram o que, pilates? Quanto mais duro o material da mola, maior será a força elástica. Para, isso a gente vai daqui a pouquinho. Sim, espera, segura, tá? Quem é que fez essa pergunta? Aloísio. O Aloísio? Segura, vamos ver isso aí daqui a pouquinho, tá? Mas sim, espera. Essa é a segunda característica da lei de Hooke. Eu quero saber se vocês entenderam isso aqui que eu estou colocando aqui. Quanto mais deformada, mais força. Beleza? Tranquilinho? Então tá. Mas agora olha só, pessoal. O Hooke ele percebeu uma outra coisa referente à força elástica. As forças produzidas por uma mola. Olha só, pessoal. Se vocês pararem para ver na natureza, existem molas e molas, né, pessoal? As molas elas não são todas iguais. Vocês saberiam me dizer alguns exemplos de lugares onde a gente encontra mola? Vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Amortecedor. Já viram amortecedor de moto? O amortecedor de moto, vocês têm muitas vezes dois pistões, né, um dentro do outro, com uma mola em volta. Já deve ter visto isso nas motos na rua, né? Aquelas molas de amortecedor. Onde mais tem mola? Você já tem mola em posto de elevador. Não sei se vocês já viram, mas no térreo, onde o elevador ele para ali no térreo, no andar mais baixo, muitas vezes se vocês abrirem a porta quando o elevador não está ali, vocês veem as molas de repouso do elevador. Tá? Onde mais tem mola? Colchão, né? Colchão e almofada de mola. Onde mais tem mola, pessoal? No espiral do caderno. Já viram? No espiral do caderno tem uma molinha. Onde mais? Tem molinha em óculos. Já viram esses óculos que tem umas abinhas que tu abre para o lado, se tu puxa eles voltam sozinho? Aquilo ali tem um sistema de mola dentro deles que faz a aba do óculos voltar.
Tá? Onde mais tem mola, pessoal? Caneta. Já viram caneta com mola? Bic não tem mola, tá, pessoal? Essa caneta clec. O que faz a tinta, o cartucho da tinta ali, a pontinha sair e voltar para o lugar? Se vocês já viram uma caneta, já viram mola ali dentro, né? Pessoal, aí que tá, tem mola em todo um monte de lugar. Tá? E o que vocês percebem nas molas? Será que a mola da caneta é a mesma mola de um amortecedor de moto? A mola é igual? Não, né? A mola de uma caneta é uma mola muito mais maleável. Ela é mais molengona. Enquanto a mola de um amortecedor de moto, de um amortecedor de carro, é uma mola muito mais rígida. E aí, tá, pessoal, o que o Hooke ele percebeu? Ele percebeu que a força elástica, além de depender da deformação, a força elástica produzida por uma mola vai depender de características da própria mola. Afinal de contas, existem molas e molas. Existem molas mais moles e existem molas mais duras. E essa dependência da força elástica com as propriedades da própria mola, o Hooke chamou de constante elástica, que vai tomar a letra K como exemplo. Tranquilo? Então toda mola, quer seja a mola do amortecedor da moto, a mola da cama, a mola do elevador, a mola da caneta, a mola do teu óculos, independente da mola, toda mola vai ter uma coisa chamada de constante elástica. E essa constante elástica vai estar me dando uma ideia da rigidez da mola. Rigidez da mola. De maneira mais grossa, da dureza da mola. Se a minha mola é mole, ou se a mola é dura. Tranquilo? E daí, tá, pessoal, eu pergunto para vocês, do que depende a mola ser mole ou a mola ser dura? Pare para pensar um pouquinho. Pensem na mola do amortecedor de avião e a mola da caneta. O que muda de uma para outra? O que pode ter de diferente? Ou melhor, do que vai depender essa constante elástica? Eu vou dizer, pessoal, que essa constante elástica vai depender basicamente de três coisas. Primeiro, do teu material. Material. Tá? Se vocês olharem, por exemplo, dentro da engenharia, existe uma escala. Mas, pessoal, não vou me lembrar o nome da escala, se não me engano, é a escala de Mohs. Tá? Que é uma escala que te dá uma ideia das durezas dos materiais. Tá? Essa escala é muito barbada de fazer, para você descobrir qual material é mais duro que o outro. Tu faz um processo de quem arranha quem. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu pego um bloco de ferro e um diamante. Eu pego o ferro e passo no diamante. Eu pego o diamante e passo no ferro. Um desses dois materiais vai riscar o outro. Aquele que risca o outro é o mais duro. Então esse cara ele fez uma escala de dureza dos materiais. Ele pegou vários metais diferentes, várias estruturas diferentes e foi passando uma na outra. E ele viu quem riscava e quem era riscado. E ele fez essa escala, conhecida como escala de dureza. Vocês podem achar isso na internet, tá? Depois digitem aí e vejam. Vocês sabem qual é um dos materiais mais duros? Vocês devem ver isso na química. O Adriano dele falar isso para vocês. É o diamante, né? Que é uma das alotropias do carbono, se não me engano, né? Tem um alto grau de dureza, exatamente pela maneira com que ele é feito, a alta pressão e alta temperatura. Os carbonos eles se organizam de uma maneira que aumenta a dureza absurdamente. Então olha só, pessoal, existe uma coisa chamada de escala de dureza dos materiais. Eu tenho metais que são mais duros e metais que são mais moles. Vocês poderiam me dar exemplo de um metal duro ou um metal mole? Exemplo de metal mole. Metal mole, quando eu falo metal maleável, metal molengão. Alguém sabe algum exemplo de metal mole? Cameraman, vê se ele sabe algum exemplo de metal mole. Metal mole.
Não, ninguém? Metal mole, não? Ninguém disse nada. Tudo quietinho. Metal mole. O chumbo, ele é mole, pessoal. Se vocês pegarem, por exemplo, uma lâmina de chumbo, vocês conseguem entortar ela com a mão. O ouro é um metal mole. Ouro, ferro. Não, ferro não. Ouro, ferro, Aloysio aqui. Não, ferro não, pessoal. Ferro é duro. Tá. Por exemplo, ferro, se tu fizer aço, e aço tem que ficar misturado com carbono, tá? Mas é com 90 e poucos por cento de ferro. Eu não sei se ferro entra numa ideia de metal duro. Eu vou te dar dois exemplos, tá? O chumbo, ele é um metal duro e o ouro é um metal duro. Tranquilo? Tem... Mole. Quer dizer, mole. Estava pensando duro, estava pensando ferro. Tá. O chumbo e o ouro são metais moles. Um exemplo do ouro ser metal mole que é muito bom, pessoal. Não sei se vocês já viram, mas quando tu vai comprar, por exemplo, uma joia, né, tu pensa muito numa coisa chamada de quilate do ouro, né? Quanto maior o quilate, mais ouro puro tu tem, tá? Então tu tem ouro de... Sabe os quilates de ouro, cameraman? É 18 quilates, 24 quilates, se não me engano, né? 12, 18? A quilatagem, pessoal, é o grau de pureza do ouro. Se vocês pegarem um ouro muito puro, ele vai ser mole. Por isso que ouro muito puro, não dá para fazer aliança. Se tu bater com ela, a aliança vai cortar. Aí eu vou fazer um pingentezinho de ouro muito puro. Tu vai puxar e o cabinho do pingente vai arrebentar. Então o ouro é um metal mole. Eu coloco impurezas nele, diminuindo a quilatagem, para aumentar o grau de dureza. Tranquilo? E exemplo de metal duro. Tu tem tungstênio, tu tem titânio. Pessoal, o titânio, se eu não me engano, você tem que ver isso aí. Procure depois a escala de dureza. Se eu não me engano, o titânio é um dos materiais, a relação dureza-peso é muito boa. Ele é um metal muito duro e relativamente leve. Tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é, nem todos os metais têm o mesmo grau de dureza. E o mercúrio? É que mercúrio é líquido daí, né? O mercúrio é um metal na atmosfera que ele é líquido, então tu não tem como falar de dureza. Tu tem um muito parecido com o mercúrio, que é o que fica ali em cima do mercúrio, se eu não me engano, como é que é o... Que é aquele que tu coloca na mão e ele derrete só com o calor da mão. O galho, se eu não me engano. Tá, pessoal, mas eu esquece, tá? Tem que ter uma pessoa de química aqui dentro para dar essa luz aqui. Tranquilo? O que eu quero que vocês saibam é que existem materiais diferentes com graus de durezas diferentes. Certo? E a tua dureza da tua mola vai depender do material que ela é feita. Segunda característica, mas vai depender a dureza ou a moleza de uma mola. Da espessura. A espessura da mola. Olha só, pessoal. Qual mola que vocês acham que vai ser mais dura? Vamos supor que eu tenho uma molinha que é isso aqui. E uma outra mola que seja isso aqui. Mesmo material. Qual mola que vocês acham que vai ser mais dura? A mais grossa, né? A mais espessa. Por quê? Porque tu tem mais material para torcer. Pessoal, olha só, a mola ela funciona através do processo de torção, todo mundo concorda? Quando eu puxo a mola, os anéis eles rotacionam para diminuir o tamanho deles. Então eu estou torcendo o metal. Todo mundo que já puxou uma mola na vida viu isso, né? Que conforme tu puxa uma mola, os anéis eles meio que torcem. Para pensar, é mais barbada tu torcer uma barra fina de metal ou uma barra grossa? Uma barra fina. Então a espessura da mola está associada à dureza dela. Molas finas tendem a ser mole. Molas mais grossas tendem a ser mais duras. Amortecedor de moto, pessoal, que é uma mola dura. Ela é fina ou grossa? Ela é grossa, né? Ela não vai ter a mesma espessura da mola da caneta de vocês, que é uma mola mais fininha, mais maleável. Terceira característica, pessoal, do que depende a dureza ou moleza de uma mola? Se eu dei algum tipo de tratamento nela.
Mas é como assim tratamento? Que tipo de tratamento tu pode dar numa mola? Pessoal, que tipo de tratamento eu posso dar numa peça, pessoal, numa mola, por exemplo? Eu posso dar tratamento térmico. Isso aqui que é tratamento térmico. Tu pode trabalhar com diferenças de temperaturas no teu material. Tá? Existe uma coisa chamada de têmpera térmica. Você já deve ter visto isso aí. O que é trabalho de têmpera? É tu pegar o teu metal e esquentar e esfriar. A grande maioria dos metais, quando tu esquenta eles e esfria de maneira abrupta, ele fica mais rígido. Você já deve ter visto isso nos filmes. Nunca viu filme de ninja? Ou de... Idade Média? Os caras forjando as espadas. Já viram esse filme dos caras forjando as espadas? Tem uma série, né, agora na Titio, sobre fogo, não é? Que os caras forjam as armas. Mas pessoal, nesses canais, eu não sei se é do Discovery ou no Netitio, tem uma série do Roku. Eles fazem faca, fazem espada, fazem um monte de coisa. Os caras mostram os processos de fazer. Um dos processos que os caras usam, você sabe qual é que é? Pega a espada, bota no fogo, tira a espada do fogo, bota em cima de uma bigorna, bate. Tá? Por que eles batem? Já viram os caras fazendo lâmina de espada? Eles tiram a espada quente do fogo, né? E martelam ela quente. Por que isso? Porque tu esquentar deixa o metal mais maleável, né? Então fica melhor de tu fazer a lâmina mais fina com o metal mais maleável. Mas depois que o cara tirou a espada do fogo, botou na bigorna, bateu, deixou a lâmina bem fininha, para a lâmina ficar dura que é um pau, o que tu faz? Tu coloca ela no fogo e depois tu coloca ela na água. Esse processo de tu esquentar e esfriar vai fazer com que os átomos do ferro, quando resfriem, que fica tu esquentar, tu afasta a estrutura, né? Quando tu resfria de maneira abrupta, eles voltam como se eles estivessem mais colados um no outro. Isso te aumenta o grau de dureza. Eu posso fazer tratamento químico. Tá? Eu posso, por exemplo, fazer um filme por cima da própria peça. Que é, por exemplo, o caso de cromo. Tu fazer alguma coisa cromada, tu faz um filme em volta do metal. Daí tu usa como é que é as propriedades eletrolíticas dos materiais, né, se eu não me engano. Mas, pessoal, de novo, tem que ter um cara da química daí para me dar uma mão aqui. Mas tu pode fazer tratamento térmico, tu pode fazer tratamento químico, tu pode fazer tratamento iônico. Eu posso implantar determinados átomos dentro da minha estrutura. Isso tudo altera o grau de dureza da substância. Trocando em miúdos. A tua mola ser dura ou ser mole vai depender do material que ela é feito, vai depender da espessura dela e vai depender se eu dei algum tipo de tratamento nela ou não. E o que o Huck ele percebe? Ele percebe que quando a tua mola for dura, molas duras tendem a fazer forças elásticas maiores. Molas moles tendem a fazer forças elásticas menores. Se eu tiver uma mola dura, tu vai ver que para eu deformar ela, nem que seja pouca coisa, eu vou ter que fazer muita força. Agora uma mola mole não. Eu deformo ela muito fazendo pouca força. Isso quer dizer, a força também é proporcional ao grau de dureza da mola. Então tá. Tua força elástica é proporcional ao teu K. Mola dura faz mais força. Mola mole faz menos força. Então tá, pessoal. Se a força então é proporcional à deformação, e se a força é proporcional ao grau de dureza da mola, o que o Huck fez? Juntou essas duas relações. E chegou na chamada, tcharam, lei de Huck. Essa é a lei de Huck, pessoal. A força elástica produzida por uma mola depende da constante elástica da mola
e depende da deformação que essa mola está tendo. Beleza? Dúvidas, pessoal, de como eu cheguei na lei de Hooke? Dúvidas de como eu cheguei na lei de Hooke? Dúvidas do que essa relação está me dizendo? Vocês sabem ler essa relação aqui? Sabem ler essa relação? Eu vou lê-la para vocês, tá? Eu vou ler. Tá, todo mundo concorda que constante elástica está associada à mola, né? Então olha como é que eu leio ela, ó. Toda mola que estiver deformada vai estar produzindo força elástica. Sempre que tu pegar uma mola e ela estiver deformada, tu pode ter certeza que essa mola está produzindo força elástica. Agora, pessoal, o que a gente vai ter de unidades ali? O que a gente vai ter de unidades? Olha, deformação, dado em metro. Força elástica, dado em Newton. Pessoal, eu preciso que a unidade desse lado seja igual à unidade do lado de lá. Se aqui eu tenho metro, então eu posso colocar aqui Newton por metro. Então essa é a unidade da constante elástica. Newton por metro. Porque eu sei que esse metro vai cortar com esse metro, e daí eu vou encontrar que Newton é igual a Newton. Mas qual o significado, pessoal, dessa unidade Newton por metro? Vamos tentar mais ou menos entender o significado dessa unidade. Eu vou pegar aí. Cadê a minha aí? Quanto tempo eu tenho? Últimos minutos. Hã? Últimos minutos. Últimos quantos são? Os últimos minutos não me ajudem nada, os últimos minutos. Mais exato, por favor. No máximo 5. No máximo 5? Puta que pariu, 5? Então olha só, pessoal, para terminar a lei de Hooke ali, ó. Vamos entender o significado do Newton por metro, tá? Vamos supor que eu te diga que tem uma mola de constante elástica 100 newtons por metro e uma outra mola com constante elástica 10.000 newtons por metro. Qual o significado, pessoal, disso aqui? Olha essa de cima. Eu tenho uma bola de 100 newtons por metro, quer dizer que para eu deformar essa mola 1 metro, eu tenho que aplicar nela uma força de 100 newtons. Onde é que foi, Pedro? Volta aqui. Puta, cara, acabou rápido. Agora, olha essa outra, pessoal. O que é uma bola de constante elástica 10.000 newtons por metro? Quer dizer que para tu deformar essa mola 1 metro, tu vai ter que aplicar uma força de 10.000 newtons. Para eu deformar 1 metro, eu preciso aplicar uma força de 100. Para deformar 1 metro, eu preciso aplicar uma força de 10.000. Te pergunto qual a mola que é dura e qual a mola que é mole. A de cima é mole. A de baixo é a dura. Essa mola é mole. Essa mola é dura. Então, a constante elástica te dá uma ideia da dureza e da moleza da mola. Agora, pessoal, para terminar. Um gráfico, pessoal, que eles gostam bastante de pedir é esse aqui, ó. Força elástica por deformação. Olhando para a lei de Hooke, pessoal. A lei de Hooke te lembra alguma relação da matemática? Equação de primeiro grau, né? É como se aqui eu tivesse o meu x e aqui eu tivesse o meu y, né? E aí que tá, pessoal, eu te pergunto como é que aparece esse gráfico disso aqui? Uma reta inclinada, né? Então como é que vocês acham que vai aparecer gráfico de lei de Hooke?
uma reta inclinada. Mas agora, qual é o significado do ângulo na matemática? Não é o coeficiente angular? Não te dá uma ideia desse ângulo aqui? Isso aqui na física está associado a quem? A constante elástica. Isso quer dizer, se eu tiver no gráfico de força elástica por deformação, quanto mais inclinada a minha reta tiver, mais dura é a minha mola. Quanto mais deitada a minha reta tiver, mais mole é a minha mola. Então eu posso ter aqui uma mola mole com um ângulo pequeno, ou eu posso ter aqui uma mola dura com um ângulo grande. Eu vejo a dureza ou a moleza da minha mola através da inclinação da reta, tá? É uma coisa mais ou menos simples de perceber, tá, pessoal? Mola mole, mais caída, mola dura, mais de pé. Vocês podem fazer a analogia que vocês quiserem aí. Tranquilo, rapaziada? Deu para entender? Leite Hulk? Vocês vão ver que eu vou voltar nesse gráfico daqui a pouco quando entrar em energia potencial elástica. Eu vou voltar a falar dessa merda aqui daqui a pouco. Tá? Beijo, pessoal. Tranquilo? Amanhã... Mas não vai ser aqui. Bah, pessoal, amanhã vocês vão ter aula na minha casa, pessoal. Vocês sabem como é que é a aula lá em casa, né? A aula lá em casa é desgraçada. Eu moro com 2 cachorros e com 2 gatos. Tá, amanhã vai estar fechado aqui, o cameraman vai tirar repouso, que ele tem que fazer um exame de próstata. Tá, pessoal, amanhã então eu vou ter aula de casa, tá? Um periodinho. Bons estudos, rapaziada.